Sejam muito bem-vindos ao Papo Saúde desta quinta-feira. Hoje a gente vai falar sobre um tema específico do mês de setembro, que é o Setembro Amarelo. Eu já vim aqui nas cores de amarelo, justamente para a gente poder tratar desse tema que é muito importante, importantíssimo, para que a gente possa saber um pouquinho mais sobre a questão da saúde mental. O Setembro Amarelo é uma campanha nacional e que trata muito da questão, então, da prevenção ao suicídio. E hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre o sofrimento psíquico e as possibilidades de transformação. E quem vai abordar o tema do nosso Papo Saúde de hoje é a Gisele Dalalana. Seja muito bem-vinda, Gisele, aqui à NGTV. Muito obrigada, Alessandra. Agradeço o convite. A Gisele, então, ela é psicóloga, ela também é psicanalista em formação pelo projeto Associação Científica de Psicanálise e Humanidades. Ela é coordenadora do Serviço de Psicologia Clínica Hospitalar lá do Hospital São Vicente, da Unidade Uruguai. Ela também é docente e supervisora de estágio do curso de Psicologia lá da Anhanguera e trabalha com clínica aqui em Passo Fundo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do sofrimento psíquico e sobre a saúde mental. Qual que é a diferença? São a mesma coisa? O que é isso? Então, acho que é importante começar falando o que é a saúde mental e depois podemos ir para o sofrimento, né? A nossa saúde mental é justamente a nossa possibilidade de atravessar as adversidades da vida. Quando surgem algumas exigências, as frustrações, situações que são inesperadas, né? E como que vai ser a nossa flexibilidade para responder a isso? Como é que a gente vai fazer? E aí depende dos nossos recursos internos. Aí tu vai me perguntar, o que são esses recursos internos, né? São justamente desde lá da nossa infância o que a gente vai desenvolvendo, né? Frente a uma frustração, a algo que não deu certo na vida, como é que a gente vai desenvolvendo essa capacidade de atravessar esses momentos. Freud dizia que a nossa saúde mental, né, está ligada à nossa capacidade de amar e de trabalhar. Né? Então, essa capacidade de a gente se relacionar com outras pessoas, de também produzir, de ter um trabalho significativo em nossa vida e que a gente se sinta bem produzindo, né? Fazendo isso também, com esse trabalho. Falando um pouquinho sobre a saúde psíquica, então, saúde psíquica e mental são, então, a mesma coisa, né? Isso, como que a gente faz para se engajar a nossa saúde mental? Então, a gente constrói a nossa saúde mental, né? Ela não está dada e tem momentos que eu posso estar, digamos, com mais flexibilidade nela e outros não. Como que a gente vai construindo? Isso que eu te disse, sim, já desde a nossa infância, né? A gente vai passando por situações que vão ajudando a gente a criar formas de lidar com as situações. E aí, o que a gente pensa? Assim, quando a gente fala infância, a gente não diz que a infância vai determinar isso, né? Mas que os outros momentos que a gente vai passando é como se eles fossem ampliando a nossa capacidade de lidar com as situações mais adversas. E antes tu me perguntou, né, sobre o sofrimento, se saúde e sofrimento eram a mesma coisa. Então, o sofrimento, como é que a gente pode identificar ele? Primeiro, né, na vida é inevitável o sofrimento. Não tem como a gente tirar ele, cortar e dizer, né, não quero sofrer. Ele faz parte, né? Então, ele pode advir de várias fontes, né? Freud dizia que ele vem de 3 direções. Uma delas que é do próprio corpo, que a gente vê quando a gente adoece, né? Quando surge uma doença, algo assim, que modifica totalmente a vida daquela pessoa. O segundo é pelo mundo exterior, que é o que a gente tem acompanhado muitas pessoas aí, né, que perderam suas casas e toda essa situação que também provoca um sofrimento muito grande. E a terceira fonte, que ele diz que é interessante, porque essa terceira pode ser o que nos causa mais sofrimento, mas também o que nos causa maior prazer, que é das nossas relações com as outras pessoas. Né? Então, como é que a gente se relaciona com os outros? Isso pode ser momentos que a gente tem muito prazer em poder estar com outras pessoas,
né, os momentos mais felizes, às vezes, e alegres de alguém. Vamos chamar até de alegres, porque felicidade também é complexo, né, poder falar sobre isso. E também o que pode trazer maior sofrimento, porque quando há uma briga, uma ruptura numa relação, né, seja uma relação amorosa ou com familiar, isso causa um grande sofrimento também, né? Então, essas são direções que podem advir o sofrimento. Como que a gente consegue identificar que está passando por um sofrimento? Ou como é que a gente pode caracterizá-lo? Então, importante essa tua questão, porque muitas vezes as pessoas confundem, né, a tristeza, o sofrimento, com já nomear isso como depressão, né? Tem momentos na vida em que a gente vai sofrer, vai se deparar com algo que não deu certo e isso vai nos impactar. A gente vai ficar triste. Por exemplo, perdi alguém, perdi meu trabalho, isso vai ter impacto sobre mim, né? Eu vou me entristecer e por um período vai ser assim. Claro que é importante que eu ache maneiras, vias de atravessar esse período, né? Eu não vou ficar na mesma sempre, assim. Então, a gente pode ver que o sofrimento, algumas pessoas vão pedir ajuda, vão querer conversar, outras pessoas nos mostram o sofrimento pelo corpo, né? Elas adoecem e aí, às vezes, vão para o hospital com chamadas as crises de ansiedade e que mostram que elas estão sofrendo por alguma situação que elas estão passando. É muito singular, assim, Alessandra, a maneira como cada um sofre, né? Por isso que, para a gente saber como cada um sofre, a gente precisa abrir esse espaço de escuta para entender a singularidade. Da mesma maneira que o que me deixa alegre ou me deixa feliz, por exemplo, é uma coisa, para ti é outra, né? Então, que a gente saiba, assim, que considerar a singularidade de cada um. Eu identifiquei, então, esse sofrimento, enfim. Qual que é o primeiro passo depois dessa identificação? Então, se eu percebo isso em mim, né, e vejo que eu preciso buscar ajuda, seria o ideal, né, o que se espera, assim. Estou passando por uma situação muito difícil, às vezes até as pessoas buscam uma primeira ajuda com amigos, conhecidos, buscam falar com alguém, né? Compartilhar com alguém que se está passando é muito importante. E aí, então, às vezes elas vão ver assim que vão precisar buscar um profissional, né? Porque mesmo um amigo, ele vai poder ajudar até um determinado ponto. Mas, passando disso, né? Não vai poder auxiliar aquela pessoa, porque precisa escutar, dizer coisas, né? E isso se constrói, então, numa relação. Então, quando eu identifico, se a pessoa consegue pedir ajuda, melhor. Mas aí tu vai me dizer, mas tem aqueles que não conseguem. Como é que a gente faz, né? E aí é uma grande questão, porque ninguém vem para tratamento se não quer, né? E se as pessoas não querem, fica mais difícil de a gente poder acessar, né? Então, é importante, às vezes, que dentro dessa relação que se tem, se tu tem um amigo que tu percebe, identifica, ele não te pede ajuda, né? Poder ir encaminhando junto com ele. Às vezes a gente recebe ligação de alguém que quer encaminhar o marido, né? Quer encaminhar a esposa ou ao contrário. Mas se a pessoa não está implicada nisso, não vai funcionar. Ela até pode vir, né, uma vez, assim, mas se ela não estiver implicada em de fato buscar ajuda, né, dificilmente ela vai prosseguir. De toda forma, né, quem identifica que um amigo ou alguém da família ou, enfim, cônjuge está passando por um momento difícil, é importante dar esse incentivo de alguma forma, né, mas não tem como obrigar a pessoa também a buscar, né, essa ajuda se realmente, que nem a Gisele falou, se a pessoa não está empenhada a isso. Mais uma pergunta, então, sobre a questão do sofrimento. Como que a gente lida com essas adversidades da vida? Então, difícil essa questão, né? Porque cada um encontra uma maneira, né? Depende, assim, o quanto ela me impacta, eu te diria assim, né? O quanto que isso me impactou e da onde que eu vou buscar dentro de mim uma forma de lidar com isso, né? Não tem uma receita que eu possa dizer que isso vai funcionar para todo mundo. Se alguém te disser que tem um jeito fácil, desconfie, né?
porque não tem. A gente precisa, no nosso trabalho, ir buscando no 1 a 1, assim, o que é importante. Por isso que essa abertura da escuta qualificada faz toda a diferença, né? E claro que aí eu estou falando, né, dessa escuta qualificada, que seria nós, psicólogos, psicanalistas, enfim, de buscar algum profissional nessa área, né? Quando a pessoa não busca, aí ela pode... Não é que todo mundo que sofre necessariamente também vai precisar ou só se aliviar do seu sofrimento, né, diante de um atendimento psicológico. Às vezes ela vai encontrar outras fontes. E aí eu te diria que as nossas relações são muito importantes para isso, né? Eu diria que as relações, os nossos laços que a gente tem com as pessoas, com a vida, fala da nossa saúde mental, né? E ajuda a atravessar isso, porque quantas vezes a gente está com uma dificuldade, conversa com alguém e repensa sobre uma situação, né? O tal do desabafo, né? Quem nunca desabafou com alguém e talvez se sentiu mais leve? E o fato assim de compartilhar algo com alguém, eu te diria assim, mesmo às vezes algo que a gente vai fazer num impulso, né? Às vezes tem uma situação e a tendência é tomar uma decisão de uma forma impulsiva. Quando você fala para alguém, se você consegue pensar nisso, né, o fato de falar para alguém que esteja interessado faz a diferença. Não é que se pode falar para qualquer pessoa, né? E o fato de eu poder pensar sobre o que, de fato, eu estou querendo fazer, por que eu estou propondo aquilo, me implicar nisso. Isso ajuda bastante assim, a fazer essa diferença, da pessoa poder encontrar uma outra via, né, para lidar com aquela situação que ela está passando. É como se fosse criando vias novas, né, em decorrência. E aí a gente vai pegando as nossas experiências anteriores e vai passando por isso. Às vezes esse contato com o outro vai ajudando, porque a gente vai vendo que a outra pessoa também passa por dificuldades, embora hoje nas redes sociais a gente acha que não, né? Porque as pessoas só mostram o que elas passam, as coisas boas. Então a gente olha e diz, todo mundo é feliz e eu não, né? Todo mundo é feliz, vai na academia, sorri, bebe o dia inteiro, né? É mil maravilhas. É essa imagem que se passa, né? E aí não dá lugar para o sofrimento, porque, assim, às vezes, se alguém está sofrendo e quer conversar com alguém, as pessoas dizem, não, mas isso vai passar. Isso desconsidera o sofrimento de alguém, né? Porque, às vezes, as pessoas elas tentam falar com alguém, mas se do outro lado não há alguém que escuta de verdade, elas podem desistir, né, de buscar uma ajuda, por exemplo, ou se ali não deu certo, podem paralisar frente a isso, né? Tem uma frase de uma psicanalista argentina, que é a Silvia Blechman, que ela diz assim, que na vida, né, não há dano maior, salvo a morte, né, do que seu desperdício. Então, né, pensar o quanto a gente fala, estou trazendo essa né, frase também, porque quando a gente pensa em suicídio, que a gente não pense que seja só o ato em si, mas quando a gente desperdiça a vida, a gente está deixando isso ir embora, né? Desperdiça as oportunidades, as nossas capacidades, né? Nesse sentido, assim, que a gente possa, de fato, aproveitar aquilo que a gente tem, com as pessoas que a gente tem, mas para isso eu preciso desejar, né? Essa é a diferença, assim, da escuta na psicanálise. A gente não vai convencer ninguém. A gente vai ajudar para que a própria pessoa deseje, né, viver, se ligar ali numa relação de um tratamento, né? A gente está abordando hoje, então, o sofrimento psíquico e as suas possibilidades de transformação. E a gente está falando um pouquinho sobre a questão da vida. Gisele, conta para nós o que nos liga e o que nos desliga da vida. Então, isso é muito subjetivo, né? Se eu te perguntar isso, tu vai me dizer, a tua resposta é uma. Se eu perguntar para outra pessoa, vai ser outra. Por quê? Tu vai responder de acordo com aquilo que é importante para ti. O que é importante para ti talvez não seja tão importante para mim, né? Então, o que nos liga é uma reflexão que cada um precisa fazer. O que me liga, o que me prende, o que faz com que eu queira, né, viver? Por que viver? E essa é uma pergunta que a gente tem que fazer, né, também para si, né? Por quê? Que coisas que eu tenho que são importantes? Geralmente, Alessandra, a gente necessita sentir que é importante para alguém, né? Que a gente faz a diferença na vida de alguém. Isso ajuda bastante a gente se ligar na vida.
esses laços amorosos que a gente tem com as pessoas, né? Esse amor, né? Que seria no sentido assim de eu querer me relacionar com outra pessoa, ou essa capacidade de amar que eu falava lá no início. Então, isso é uma coisa que liga. O que desliga? E que eu acho que é o que mais preocupa. Quando as pessoas elas vão se isolando dessas relações. Vão se colocando mais sozinhas, se fechando em si mesmas, né? Não se abrindo e não dando abertura para outra pessoa. Ou, às vezes, assim, algo deu errado e aí já dá aquela vontade de desistir de tudo, né? Vou abandonar, né? Como se não tivesse mais solução. E aí que eu te disse, às vezes você vai, conversa com alguém, repensa e diz não, né? Mas por isso é a importância de falar, né? Se sentir escutado e de pensar também. Que isso, quando a pessoa pode pensar no que ela está falando, desenvolve isso dentro de si, isso faz a diferença. A gente falou sobre a questão do sofrimento psíquico, mas e como que ele se transforma? De que forma que eu posso fazer isso? Uhum. Então, ele se transforma, né? Se eu pensar num tratamento, né? À medida que eu posso ir falando, que ele é reconhecido, que eu me sinto aliviada, isso pode ir encontrando uma outra maneira de eu lidar com ele. A gente não vai ter ausência de sofrimento, né? É difícil alguém dizer assim, eu não sofro de nada. Se tu perguntar para alguém, alguém vai ter sempre alguma coisa que, pensando bem, né, olhando bem, vai encontrar. Então, ele vai se transformar assim à medida que eu puder ir pensando assim, por que eu estou sofrendo? O que está se passando comigo? Eu vou te dizer assim que o sofrimento ele pode ser uma coisa que pareça assim bem banal, assim, que as pessoas digam, mas sofre por isso. Ou às vezes ela nem consegue explicar o porquê que ela sofre, né? Porque tem questões que elas são inconscientes, que a gente não acessa, mas a gente sente um mal-estar, às vezes se sente angustiado, que dão sinais de que se está sofrendo, né? E para mim transformar isso, eu vou ter que buscar caminhos, entender que ele faz parte da vida, porque o que faz a gente sofrer geralmente é a realidade. É o real, né? Porque quando a gente acha que pode fazer as coisas assim, conforme a gente quer, o nosso desejo, o outro aceita o que a gente propõe, a gente fica ótimo, né? Tá tudo muito bem. Mas o problema é quando o outro diz não, não quero, né? Quando a realidade nos diz, tu não pode fazer isso. Tu pode ir até um determinado ponto. Então, nesse momento que surge, né, junto com a frustração, é isso que a gente diz assim, o que a gente faz frente a isso? Tem pessoas que desistem, né? Podem desistir, que eu digo assim, chegou um ponto que eu não aguento mais, vou sair dessa relação, vou sair desse emprego, enfim, como um sofrimento que foi até um determinado ponto que desiste daquela relação, daquela situação. E ele pode se transformar à medida que eu vou procurando outras vias, eu me implique nisso. Sabe? Porque isso que eu te disse, não tem uma receita pronta. Se tivesse, a gente vinha aqui e dizia, façam isso, façam aquilo, né? Mas não vai funcionar. Tu vai, né? Talvez hoje até funcione. Tu chegue lá na tua casa, faça, vai dizer, olha, e foi bom mesmo. Mas amanhã, depois, não vai funcionar, né? Então, a gente precisa ir acompanhando o caso a caso, essa escuta que a gente diz que é singular, que ajuda que a pessoa possa ir pensando o que me faz sofrer, por que eu sofro frente a isso? E, às vezes, não é tão simples assim de encontrar uma resposta. Não é uma coisa só, né? São várias questões, várias situações, incômodos que a pessoa tem. E, quando ela vai encontrando isso, é como se ela pudesse ir se aliviando, né? O pior sofrimento assim, é quando ele não pode ser incluído nessas relações, né? Ter alguém assim, numa relação que tolere a diferença, as divergências, né? Que hoje não é qualquer relação assim que tolera quando aparece o diferente ou uma divergência. Quando eu encontro isso amplia a minha capacidade de também atravessar essas dificuldades. Ou quanto mais dificuldades eu passo, talvez a gente consiga ver assim, que a gente vai ampliando essa flexibilidade, né? Maleabilidade psíquica, que eu posso dizer assim. Quando eu tinha 15 anos, era uma coisa que me fazia sofrer.
Aos 30 era outra, aos 35 era outra, aos 40 é outra, né? Cada pessoa vai dizer, aos 50 vai ser outra, porque a gente vai com a vida aprendendo também a ter esse traquejo, digamos assim, né? E eu te diria que nisso a arte também nos ajuda muito, porque pensando, né, no Carlos Drummond de Andrade, que dizia, né, no meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Ele segue com esse poema. E o que a gente faz quando encontra a pedra? A gente para e acha que ela é muito grande, né, e paralisa, ou a gente encontra uma outra via, ou vê se dá para tirar aquela pedra, ou se tem um outro caminho. Então, buscar um outro caminho é uma forma de transformar, né? Não é algo tão simples assim, é mais complexo, né? Mas que há vias possíveis. Essa questão das relações, elas são muito profundas, né? Se via muito antigamente, ou talvez as pessoas maquiavam muito esse sofrimento, mas se via que antigamente as pessoas não falavam tanto disso, ou as relações não impactavam tanto na questão do sofrimento psíquico. E hoje há muito mais adversidades, há muito mais reações, né, entre as pessoas. Por que isso acontece? As pessoas acabaram se abrindo um pouco mais? Ou realmente as pessoas antigamente não falavam sobre isso, não se tinha essa abertura para falar? Eu te diria assim, na verdade, sempre houve o sofrimento, assim, né? O que eu acho que tu está dizendo é que uma vez ele era tentado ser mais silenciado, inclusive socialmente, né? Quando a gente estive há pouco tempo visitando lá o Hospital Psiquiátrico São Pedro, né? Onde pessoas eram internadas, consideradas loucas e se tirava elas, né? De cena, como se isso fosse resolver a situação, e isso causava um grande sofrimento, modificou a vida de muita gente, né, em decorrência disso. Então, o que hoje talvez tu está dizendo, que as pessoas falam mais, às vezes até podem, não sei o quanto elas falam, mas o quanto elas se implicam com o seu sofrimento, né? E isso que eu quero dizer é assim, que às vezes a tendência é culpar os outros, culpar a empresa, por exemplo, se é um trabalho, culpar algo externo. Mas a busca para olhar qual a minha parte nisso, né? Qual a minha parte nisso que eu me queixo, que eu estou sofrendo, a gente vê que as pessoas têm se distanciado disso, têm uma dificuldade, né? Porque se busca o imediatismo, né? Algo que resolva rápido e fácil, e que eu não precise dar muito de mim, e isso, né? Como se fosse possível, assim, quase uma mágica, né? Então, aí eu te diria que aí também a saúde psíquica é a gente entender que a vida tem conflitos, tem ambivalências, né? Sabe quando tu pensa assim, eu quero ir lá jantar na casa do amigo tal. Eu quero ir por isso, mas eu não quero ir por aquilo, né? E aí tu fica naquela ambivalência, vou, não vou, fui, aí volta, se decepcionou, não era bem o que eu queria, mas, né? Tem que lidar com isso, assim, arcar com o seu desejo de ter escolhido ter ido, né? E não ter sido bom, ou daqui a pouco não fui, daí me arrependo. E aí essa é a questão, assim, de pensar, assim, porque às vezes a gente bota no outro, não vou no outro, porque lá no outro acontece isso e aquilo, mas por que eu não quero ir? O que me incomoda quando eu vou lá? Acho que isso, assim, que eu queria te dizer, que as pessoas até podem falar, ou elas postam lá nas redes sociais, né? Tô triste, enfim, até podem postar, às vezes só um anúncio, mas não dizem, de fato, assim, buscar falar o que está se passando, refletir sobre isso, né? Digo isso porque a campanha do Setembro Amarelo, ela só existe desde 2015, né? Que é uma campanha de prevenção ao suicídio. Como se antes disso não ocorresse, mas ocorria muito, né? Como jornalista também nós não podemos divulgar quando há casos de suicídio por uma questão ética, mas antigamente se divulgava e divulgava muito, inclusive com fotos. Então, houve uma mudança muito significativa nessa questão de entender a importância de fazer essa prevenção, de poder ajudar essas pessoas que passam por isso também, né? E aqui a gente pode falar um pouquinho sobre a questão do cuidado psíquico. Qual que é a importância de ter esse cuidado? Então, é verdade, sempre ocorreu, né? Mas sempre foi um mito. Falar sobre o suicídio foi visto como mito ou como a ideia de que não falar resolveria, né?
E aí, então, tu tá me trazendo como é que a gente cuida da gente, né, da nossa mente, como é que a gente se cuida, esse cuidado psíquico. Cuidar de si, então, seria assim poder, de fato, refletir, né, sobre essas questões que até algumas a gente já foi falando, assim. Por que viver? Por que a vida é importante para mim? Qual o sentido, né? Que coisas são essenciais, de fato, para mim, para que eu possa, inclusive, assim, traçar um caminho das coisas que eu quero, né? Tem um autor, o Dunker, que ele diz assim, que bom que as práticas de cuidado, o Christian Dunker, que as práticas de cuidado também tivessem momentos de você refletir sobre, nesse sentido, a vida, sobre o passado, sobre o presente. Ele diz até, inclusive, sobre a morte, mas não no sentido da gente se imaginar quando que vai acontecer, mas saber que a nossa vida é finita. Isso nos modifica também, né? Eu vejo lá no hospital, quando as pessoas adoecem e percebem que talvez a vida pode estar, né, mais próxima a um fim, isso muda. Então, que a gente pudesse refletir, de fato, sobre as coisas que acontecem na nossa vida. Ele até diz assim, ver as estrelas de perto, de longe, que eu diria, dar um zoom de vez em quando na nossa vida, né? Em examinar, de fato, como as coisas estão. Quando eu falo até assim, examinar ou olhar para o passado, o que eu quero te dizer também é que não é que a gente vai ficar olhando lá o passado, mas é que tem coisas do presente que estão atrapalhando e que têm uma história, têm uma ligação com situações anteriores da nossa vida, né? Então, cuidar de si seria, assim, não só como a gente vê, assim, às vezes as pessoas indo para a academia ou da alimentação, que é extremamente importante, mas cuidar também da sua cabeça, né? E aí cada um vai encontrar, assim, o que me faz bem, né? E essa é uma pergunta importante. Eu até ia perguntar, a gente falou de presente, passado e futuro, qual desses momentos da vida mais causa sofrimento? É realmente o que já passou e as pessoas, né, às vezes não perdoam ou não entendem? É o que está presente agora que não consegue né, viver realmente? Ou é pensando muito no futuro e aí esquece todo o resto? Qual desses momentos, assim, você percebe que as pessoas mais vivem nesse sofrimento psíquico? Aí depende, né? Depende do que cada um se liga mais, se conecta mais, né? A gente sempre diz que infância, passado não é destino. Então, não é porque eu passei por uma situação muito difícil na minha vida, né, que todo o restante vai ser, né? Mas aí a gente tem que pensar que a gente também constrói o nosso futuro, né? Eu construo ele no dia a dia, junto com o meu presente. E aí as pessoas vão dizer, sim, mas eu também estou vivendo o presente. Então, não há assim como determinar o que faz mais as pessoas sofrer. Para cada um pode ser uma coisa, vai depender assim, o que eu passei, né? O que eu já passei, o que eu estou passando nesse momento. E às vezes também as pessoas estão passando um momento muito difícil, pensando que o futuro vai ser melhor, né? Vendo uma esperança lá na frente. Então, isso é muito singular, assim, o que cada um está passando. Subjetivo, eu diria, né? Porque pode ser que para alguém esteja passando a melhor coisa, ela vai ficar relembrando. Se for uma pessoa de 80 anos, talvez vai ficar lembrando do passado, né? Se for uma pessoa de 50 anos, talvez ainda está vendo lá, vou me aposentar, aí que eu vou viver, e aí a minha vida vai ser melhor, e, né? E agora eu estou na dureza da vida. Né? E para uma criança, né? Não é nem o tempo que passou, mas ainda o que tem pela frente. E talvez a criança é quem mais vive o presente, assim, né? Embora se projete também no futuro, mas quem mais viveu o presente e o futuro. Sobre a questão do cuidado que nós falávamos há pouco, quando que eu entendo que é necessário buscar esse cuidado, esse tratamento, essa ajuda? Uhum. Tu diz, então, quando que eu busco, né, uma ajuda especializada, seja, né, de um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra. Então, quando eu percebo que está difícil de dar conta das coisas que estão acontecendo na minha vida sozinho, né? Tem alguma situação que já está há um tempo e eu percebo, estou inquieta, né? Às vezes estou angustiada, às vezes isso que eu disse parece uma coisa assim que não era para mim estar sofrendo, estou no melhor momento da vida e não estou conseguindo aproveitar. Então, esses são sinais que nos mostram que é o momento de buscar ajuda, ou se a pessoa está muito isolada, né?
Então, assim, o importante, o melhor é quando surge da própria pessoa esse pedido de ajuda. É onde a gente vê que tem mais possibilidade de um tratamento prosseguir, né? Uma inquietação, uma coisa que pareça assim que a pessoa diz assim, não estou conseguindo, preciso conversar com alguém, né? O ideal seria isso. Às vezes as pessoas vêm porque elas vão ao médico e o médico indica, né? Muitas vezes, às vezes até com um outro problema, e o médico diz assim, não, tu precisa buscar um acompanhamento psicológico. Mas essa percepção, identificar isso, às vezes pode ser pela própria pessoa, quando ela se percebe, né? Alguém da família que sugere, ou um amigo, ou pela via aí do médico, né? Porque muitas pessoas que estão sofrendo, elas buscam o médico. Mas, às vezes, elas também buscam, por exemplo, né, as mulheres vão na ginecologista e pedem um remédio para depressão porque estão tristes, né, como se elas mesmas já se diagnosticassem. Então, isso que eu diria, assim, em vez do remédio, vamos olhar para isso. O que é que está te fazendo sofrer? Talvez a medicação ela também vai ser necessária, né, mas que não seja assim, só como uma maneira de rapidamente se anestesiar um pouco do que está passando, do que está sentindo, né? Então, poder olhar para isso, de verdade. Estamos chegando ao final do nosso programa. Hoje, a Gisele esteve aqui comigo, a gente falou um pouquinho sobre o sofrimento psíquico e as possibilidades de transformação. Obrigada a você que acompanhou com a gente. Vou deixar, então, Gisele, obrigada por estar aqui com a gente. A Gisele é psicóloga, é psicanalista em formação, tem uma vasta experiência, né, nesse assunto, trabalha há muitos anos também nessa área. Obrigada por estar aqui com a gente. Vou deixar para você, então, deixar a sua mensagem final para quem está nos acompanhando no programa de hoje. Eu que agradeço, né, Alessandra, por esse espaço. A gente vê assim como uma possibilidade de que, de fato, as pessoas possam buscar uma ajuda, né, quando necessário. E eu diria, então, né, vamos terminar com a música do Titãs, né, que diz assim, que quando não houver mais saída, quando não houver mais solução, ainda é de haver saída, pois nenhuma ideia vale uma vida, né? Então, que, de fato, que as pessoas possam se ligar, né, à vida e ao que fazem elas se sentir bem. Muito bem, hoje falamos então um pouquinho sobre a questão do Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, mais amor à vida, assim como a Gisele encerrou aqui na fala dela, que vocês possam olhar mais para si, olhar mais para o que vocês sentem e também para as pessoas que estão à sua volta, aos seus relacionamentos. Essa foi a nossa mensagem aqui do Papo Saúde de hoje. Obrigada a você que nos acompanhou, a nossa técnica, o pessoal aqui da TV, o Regison Cabeleireiros, que é quem faz a nossa produção. E na próxima semana eu espero vocês para mais um Papo Saúde aqui na NGTV. O nosso encontro começa às 20 horas e eu espero por você. Uma boa noite a todos.